Senhoras e senhores, bom dia. Nós estamos aqui com o advogado Dr. Queiroga para conversar nesse meio tempo que a gente vai ficar aqui, numa conversa franca, conversar sobre a área de servidão. O que vem a ser isso? Eu vou cumprimentar o Dr. Queiroga, dar um bom dia, né, e deixar aberta a tela para ele cumprimentar a garotada que vai ouvir a gente. Bom dia, professor. É um prazer ter recebido seu convite para participar do seu programa. Tenho assistido todos, não perdi um ainda, entendeu? Eu acho muito oportuno. É uma audiência especial. Graças a Deus. Né? A sua audiência é especial. Obrigado, agradeço. Agradecer aos telespectadores. É um grande prazer estar conversando com vocês, com o professor Dario. E estou aqui para conversar sobre a nossa cidade, sobre Bahia Formosa. Em especial, o tema do convite foi para falar sobre a servidão. E estou aqui à sua disposição, professor. E acredito que o senhor deverá abordar outros temas, né, importantes para o nosso município, né? Queiroga, o objetivo dessas nossas conversas, né, nessa e outras também, é começar a discutir os problemas do município mesmo, né? Há uma ideia de se não se deve falar, não se deve conversar, essas coisas devem ser deixadas para lá, mas eu penso diferente. Eu acho que existe um princípio, né, constitucional, que é da impessoalidade, da publicidade, aliás, também, é outro princípio. E esse diz assim, não, serviço público, a coisa pública deve ser conversada. E eu acho que a participação nossa, do povo, à medida que a gente sabe das coisas, é melhor para a gente conversar. Senão a gente fica falando bobagem, né? Mas não sabe, senão deixa isso para quem sabe, quando a gente poderia saber. Então a minha primeira pergunta é a sua participação no plano diretor, antes da gente entrar na questão da servidão. No plano diretor você esteve muito presente, não é? O plano diretor foi promulgado em 2011, portanto há 8 anos, não é? E a sua atuação naquela circunstância foi muito forte. Inclusive, assim, uma das coisas que você percebeu que não estava indo, não estava bem para nós, formosenses, né, era a questão da área de servidão, que o plano não estava contemplando. Como foi isso? É verdade, eu fui convidado, acho que até por causa da minha expertise, né? A minha primeira formação é engenharia civil. Eu também sou técnico de edificações pela Escola Técnica Federal de Pernambuco, engenharia civil pela UFPE. Sou corretor de imóveis, sou avalista nacional de imóveis, né? Eu sou avaliador de imóveis e sou formado em Direito pela UFPE, pela Faculdade de Direito, a segunda mais antiga do Brasil, né? Talvez a primeira mais antiga, porque ela com a Escola de Jurídica de São Paulo são da mesma época, né? E fui convidado para fazer parte de uma comissão sobre essa área específica do plano diretor, que era o setor imobiliário, né? E sobre a possibilidade de parcelamento, sobre a questão da parte de edificação do município, toda essa questão que precisava ser disciplinada, né? Que é sempre muito importante o município ter um plano diretor que vai reger todas as questões urbanas do município, inclusive as imobiliárias, né? Naquela oportunidade, eu, por uma questão de tempo, que eu tinha que coadunar meu tempo com o meu escritório de Recife, com o escritório de São Paulo, ficou como presidente dessa comissão o Nelson, que é um empresário aqui, está aqui há muitos anos, é um investidor também na área imobiliária, e ele ficou presidindo essa comissão. A coordenadora do plano diretor era uma secretária de governo, Norma, né? Então os trabalhos eram conduzidos por essa comissão, que eu não lembro-me que Iglesio também fazia parte dessa comissão, né? E outras pessoas, mas me lembro bem ter participado ativamente. Inclusive tivemos um embate fervoroso no primeiro andar
do Castelo, Bahia. Inclusive era uma coisa para aprovação de algumas situações, né, prévias para ser levado à Câmara dos Vereadores para aprovação, e não fui convidado. Recordo-me que foi o Nelson que me ligou e perguntou: Queiroga, você foi convidado para uma reunião do plano diretor para discutir questão de parcelamento, né, das edificações. Eu disse: não, Nelson, não vai acontecer às 19 horas no Castelo Bahia, no primeiro andar. E eu cheguei de surpresa, né, e lembro que com convicção perguntei à coordenadora, foi a minha primeira pergunta, se ela sabia o que significava o plano diretor, e ela não soube me responder. Tá? Então eu achei que era uma coisa muito assodada. Esse plano diretor, pelo menos na área imobiliária, se previa alguns investimentos que até hoje já ainda não aconteceram, que é o projeto daquela área que teve o imbróglio do cemitério, que ficou muito famoso aqui, que ainda foi na gestão do prefeito Samuel, que são aqueles 25 hectares, e que existia uma previsão de investimento dos portugueses, né? E posteriormente a isso, já na gestão do prefeito Nivaldo, existia especulação de um projeto grandioso na Fazenda Estrela, né? E lembro que o Peter, que era o representante também da Fazenda Estrela, participou da comissão de interesses imobiliários, né? Queiroga, só dando interrompida, assim, uma coisa que eu percebo andando, conversando com as pessoas, isso há muito tempo, agora também, mas eu vou conversando com as pessoas, eu sinto que há um divórcio, né, uma separação entre a população e o plano diretor. Para o povo, para nós, o plano diretor uma coisa ruim, não é? O que é que houve? O que é que aconteceu? Não é? Que essa é a visão, é um estorvo, a palavra que eu procurei aqui na cabeça. Mas o plano diretor, para nós, para o povo, é um estorvo. Até agora, a princípio, assim, existia a questão antes do plano diretor, que é uma normatização direta, né, e disciplinamento em relação a regras de urbanização. Né? As pessoas, o cidadão fazia mais ou menos como queria, né? Esse disciplinamento, geralmente, a princípio, vai contra os interesses da coletividade, porque eles estavam acostumados a fazer de qualquer forma. Então, após a aprovação, houve alguns entreveros, o pessoal querer fazer uma calçada, o pessoal querer fazer um alpendre, querer fazer uma construção sem estar adequado com o plano diretor, né? Mas, Queiroga, me diz uma coisa, você é advogado, você sabe, uma norma é uma coisa que acontece, que todo mundo vai fazendo, né? Um dia vira lei, aquela lei ninguém contesta, está tudo certinho, não é? Não faltou a população ser chamada, não foi assodado, não foi muito rápido, e não cabia a alguém interesses maiores, que foi tão rápido isso. Por que não se discutiu 2 anos, 3 anos? Até porque um plano diretor para uma cidade de 10 mil habitantes nem é uma lei que vai impedir o desenvolvimento, né? É obrigatório depois de 100 mil habitantes, parece que é isso. Não, acredito que a partir de 25 mil habitantes. Seria uma coisa, então a gente estaria na dianteira, né? E eu acho isso muito bom. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, não faltou convencer a gente de que deveria dar acessibilidade? Eu volto àquela pergunta que eu fiz à coordenadora, né, do plano diretor, o que era o plano diretor, né? Ela não soube dizer. Se ela não soube dizer como coordenadora, imagine que houveram algumas audiências públicas, mas o povo, o cidadão comum, precisa ser esmiuçado para ele entender do que se trata, né? E na verdade eu acho que estava surgindo grandes empreendimentos, projetos de grandes empreendimentos, que precisava ser, esses grandes empreendimentos precisavam de uma segurança jurídica.
E essa segurança jurídica só viria através de um plano diretor. Sim. Por quê? Porque mudaria o gestor, e o gestor ele é eleito a cada 4 anos. Imagine se não tivesse um plano diretor, a empresa com investimento altíssimo, de repente o prefeito mudava o pensamento, fazia com que a Câmara aprovasse uma outra legislação que fosse contra os interesses daquele projeto, né? Então eu acho que esse assodamento foi para que esses grandes empreendimentos, né? Na época havia um boom imobiliário, Sim. Tá? Essa época de 2011 e o plano diretor começou antes, então desde 2009, 2010 Sim. já existia a previsão, inclusive foi liberada uma verba da União para se fazer esse plano diretor, não foi com o custo do município, foi verba liberada pela União. E assim, o assodamento, eu acho que o grande interesse foi para aprovar o parcelamento, ou seja, empreendimentos imobiliários que precisasse fazer parcelamento, ou seja, dividir em lotes, em áreas, para que facilitasse a expansão imobiliária. Eu acho que o grande... acho que deveria. E o que não é, eu não sou contra, eu sou a favor. Eu também. Né? Agora, na hora que se cria um plano diretor, o plano diretor é para todo o município. Exatamente, aí é que eu estou. Não é só com a área específica da expansão imobiliária, né? O interesse do empresariado foi atendido. Foi. Tá certo? O interesse da população poderia ter sido atendido. Poderia. E pode ser atendido. Mas acontece que a resistência que nós temos ao plano não é porque a gente nem conhece. Eu acho que até os funcionários da prefeitura, eles não conhecem, eles não é uma coisa grande, é uma coisa muito complexa, entendeu? Eles nunca se dedicaram a ler, entendeu? Então eu acho que na hora que a gente chamasse o povo em audiências, não para decidir nada, mas para explicar o que era e que benefício. Olha, todos nós aqui queremos, aqui em Bahia Formosa não tem ninguém que não queira uma cidade turística. E o cidadão comum, ele quer isso. Agora, ele faz a calçada e fecha para o turista não passar na calçada dele. É uma contradição. Joga água na rua e culpa a prefeitura. Água servida, entendeu? E pensa que o saneamento básico vai resolver. E fica essa coisa... Porque o plano diretor é lógico, é uma norma jurídica impositiva, Sim. que as pessoas têm que obedecer, mas ela tem que ser educativa. Exatamente. Principalmente educativa. Eu acho que faltou, pessoal... Mas muito importante, já que ela não foi tão discutida na hora oportuna, que foi na criação do plano diretor, Sim. E ela prevê alterações a partir de 6 anos da lei vigente. Já tem 8. Já tem 8, então o momento é mais do que oportuno. Mais do que oportuno. Cabe, tá passando o tempo. Cabe à Câmara de Vereadores, né, um grupo de vereadores ou um de vereadores, ou né, o próprio executivo, ou o próprio executivo de fazer as adequações necessárias, porque veja que 8 anos se muda, a vida é muito dinâmica. Então se muda várias situações, sim. né? Naquela oportunidade a previsão desses investimentos era para 2 anos, já se passaram 8, a gente não viu um pé de tijolo na fazenda dos portugueses, na propriedade dos portugueses, e muito menos na Eco Estrela. Logicamente que a gente sabe que hoje qualquer projeto tem que passar pelo licenciamento ambiental, o que é muito oportuno também. Tá certo? Sobretudo para a nossa situação. Para a nossa situação. Nós temos um ecossistema aqui, talvez o único do Rio Grande do Norte, com certeza o único. Nós temos a maior reserva de Mata Atlântica sobre dunas do estado. O que sobrou. O que sobrou, mas ainda temos 2.000 hectares. 2.000 hectares assim, dentro daquela época. Agora eu acho... 2.000 hectares é menor do que a área da Fazenda Estrela. O senhor sabia disso? Sim. Que a área é maior do que a nossa reserva, né? Que inclusive é uma reserva privada. Porque se diz assim, não, ainda tem 2.000 hectares. Sim, mas foi tudo devastado. Tudo devastado. E continua sendo devastado. E essa área só está preservada porque tiveram que fazer um termo de ajuste de conduta, tá certo? Com o Ministério Público,
para poder fazer a preservação, porque senão nós não teríamos nem 50 hectares de mata. Queiroga, uma coisa que o pessoal ultimamente conversa muito é sobre, e é isso aí que eu queria conversar também, não é? A conversa está boa, a conversa é franca, né? Entendeu? Eu acho que para você como político deve ser meio difícil, né? Para mim... Não, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu entrei na política, mas não me sinto um político tradicional, tá certo? Eu sou um político propositivo. Para mim, não é o meu interesse, o interesse de Otávio Queiroga. Para mim é o interesse do município. Sim. Tá certo? Para mim fica mais Eu fácil. não posso ter o interesse em detrimento do interesse coletivo do cidadão. Tanto é que eu tenho uma associação de proteção aos cidadãos. Então, o meu grande lema é defender o cidadão. Tá certo? Não é defender Dr. Queiroga nem os amigos de Dr. Queiroga, é defender os cidadãos de Bahia Formosa, do município de Bahia Formosa. Um dos assuntos que eu escuto muito na rua, eu vi conversando com várias pessoas, e vi inclusive reportagens, a BF Online fez reportagem, não é, sobre aquela praia nossa ali, vizinha, Praia da Restinga, né? Praia da Restinga. E o acesso à Praia da Restinga, essa é a questão, ela sempre foi feita tradicionalmente, eu conheço Bahia Formosa desde a década de 60. E a gente ia lá para Salinas e para Barra de Cunhaú mesmo, a gente ia por ali, por aquele caminho que a gente chamava de Estrada do Sal, né? A gente caminhava por ali, eu fui muitas vezes até a Cibaúma, né? A gente entrava por ali, ia pela beira da praia, Barra de Cunhaú, a gente ia na Praia da Restinga também. O acesso está complicado, não é? Agora se cobra uma taxa, um pedágio, né? E um pedágio assim que varia de acordo com a pessoa, e o pessoal tem reclamado isso. O que é área de servidão, para que é que ela serve? Ela é alienável, ela é inalienável, como é que é isso? É um direito real, é um direito de passagem. Servidão, nada mais, nada menos, é um direito de passagem. Sim. Então, a partir do momento que as pessoas começam a ir e vir por aquele caminho, mesmo passando por uma propriedade particular, tá? E um beco, ele se torna com o tempo um direito real, inalienável, né? Então é o caso da Estrada do Sal. Os antigos, né, e você é testemunha viva, porque você frequenta aqui de 1960, e eu conversando com os antigos, todos utilizavam a Estrada do Sal para chegar às Salinas, ao rio Curimataú e passar para, através de jangada, através de um pequeno embarcação, para passar para a Barra do Cunhaú, Simbaúma, até mesmo com Guaretama. Eu fiz esse caminho inúmeras vezes. E por isso, na época do plano diretor, tá, eu tentei incluir uma cláusula no plano diretor, eu como participante de uma comissão, e fui voto vencido, até porque fazia parte da comissão o empresário que representava o grupo do Eco Estrela, né? Mas voto vencido como? Assim, na comissão eu levantei o assunto e eles não quiseram, achavam que aquilo não existia. Eu disse, aqueles mais antigos é só conversar e que vai ver que aquilo se trata de uma servidão. Até hoje, eu por várias vezes, é uma praia que eu adoro ir, entendeu? E vários amigos meus de Formosa, de Bahia Formosa, frequentam aquela praia e utilizam para ir à Barra do Cunhaú, para Simbaúma, para Pipa, para Guaretama, passando de balsa hoje. E é uma passagem há mais de 60 anos, desde a fundação de Bahia Formosa, quando passou, antes de ser... bem antes de ser município. 60 anos é município. É município, mas antes. Eu tenho notícias, né, dos mais antigos que já se usavam aquela estrada, né? Para ir a Natal de cavalo, para ir a Canguaretama. E quando chegou o projeto de lei na Câmara, enviado pelo Executivo, pelo prefeito da época, eu li o projeto, procurei um vereador que pudesse abraçar essa causa da servidão,
Naquele momento, o vereador Ayrton se comprometeu em apresentar uma emenda. Eu fiz a minuta, né, com os termos jurídicos na emenda, reconhecendo a servidão da antiga Estrada do Sal. Tá certo? Era uma emenda bem objetiva, reconhecendo o direito de passagem dos cidadãos formosenses, sem precisar pagar pedágio. Né? E foi aprovada essa emenda durante o plano diretor, foi aprovada na Câmara dos Vereadores, salvo engano, por 8-1. E quando o plano diretor foi para a sanção do prefeito, ele vetou essa emenda. E os vereadores não eu acho que aceitaram, não quiseram se contrapor ao veto do prefeito. Por 8-0? Não, 8-1. 8-1, aliás. Qual é a diferença, qual é a dificuldade de derrubar o veto? Porque durante a discussão e a apresentação da emenda, os vereadores acharam que era uma coisa justa, o direito de passagem. E eu acho que não tinham combinado com o prefeito, que aqui tem isso. Aqui existe uma subserviência de vereadores com o executivo. Como eu digo, e não agiram o interesse, eles foram eleitos pelo povo, mas não agiram o interesse do povo, agiram o interesse do executivo. Né? Não no interesse do executivo, não, no interesse do prefeito mesmo, não do poder executivo. Do prefeito, prefeito da época que não tinha interesse de reconhecer. Agora, uma coisa engraçada, se ele quiser passar por lá, vai ter que pagar um pedágio. Né? Então, será que é justo o cidadão até hoje? Isso faz 8 anos, vai para 9 anos esse plano diretor. Será que é justo a gente estar pagando um direito real nosso, do cidadão formosense, de ir e vir? Né? E é até interessante esse tema, porque isso foi objeto de uma audiência pública na Câmara de Vereadores em 2015. O plano diretor 2011. E aí não contemplou o direito de passagem da servidão da Estrada do Sal, mas como o projeto precisava ter a aprovação das suas licenças Foi feita alguma solicitação ao IDEMA, por exemplo, né? Deixa eu lhe falar, a lei ambiental exige que haja o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente. É obrigatório. E é obrigatório que se faça estudos e seja apresentado à população como um todo, em audiência pública. E foi feita uma audiência pública, né, com a presença, inclusive, do prefeito, na época, Nivaldo, o representante da empresa, o senhor Peter, e os estudiosos, os cientistas do IDEMA, né, que fizeram todo o estudo do EIA-RIMA. Né? E naquela oportunidade estava presente o atual prefeito, Adeilson Gomes, participou da audiência pública, lembro-me bem, e o presidente da Câmara na época, Wagner, e vários vereadores participaram e vários cidadãos de Bahia Formosa. Quando foi oportunizado para os presentes fazer alguma pergunta, eu me levantei como representante da Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e perguntei por que o estudo da geógrafa, quando falou sobre o meio antrópico, a geógrafa do IDEMA, não falou sobre a servidão, a Estrada do Sal. Ela se omitiu. E quando eu fiz essa pergunta, parece que incomodou a mesa. Tanto é verdade que o representante da empresa disse que isso já estava resolvido, que no plano diretor não foi contemplado, e que isso já estava resolvido. Eu contemporizei e disse que não, que o direito de servidão ele é latente, não se perde, porque não está contemplado no plano diretor, não quer dizer que não exista. Ele é efervescente, ele é latente. Então, isso pode ser emergido a qualquer momento. Até agora. E
ele falou, inclusive, chamou a atenção de todos os presentes, que Baía Formosa, para que Baía Formosense ter acesso àquela praia lá da Restinga, já que tinha várias praias bonitas e que tinham acesso. Sim, porque a gente quer. Mas assim, o que me chamou a atenção, por quê? Porque não é uma empresa que vai delimitar o direito do cidadão, tá certo? Ali é área, inclusive, de Marinha, controlada por SPU, Superintendência de Patrimônio da União. Então, assim, eu me indignei, fiz uma petição aqui, estou mostrando aqui o professor Dario. Ela foi protocolada no dia 3 de dezembro de 2015, onde eu relato tudo, inclusive relato o direito da servidão, do reconhecimento da estrada. Qual foi a resposta que o demandou? Nenhuma até agora. Isso em 2015? Em 2015. Então, há 4 anos sem resposta. E eu quero deixar bem claro que eu sou a favor do empreendimento. Sim, claro. Tá certo? Minha origem é do setor privado. Tá certo? Minha família é família de empreendedores. Meu pai foi o fundador no Brasil da categoria imobiliária. Presidiu o Conselho Federal de Imóveis. Só te interrompendo aí. Mas você acha, por exemplo, nós estamos diante dessa situação, não é? Sem lamentar, sem chorar, sem nada, mas a gente não pode cruzar os braços. Então nós estamos aí, temos um plano diretor que diz que 6 anos depois pode ser revisado, pode ser visto. Nós estamos 8 anos depois dele, não é? Você tem alguma esperança que a Câmara de Vereadores, que o Poder Executivo, que a sociedade se movimente no sentido da gente ir corrigir essas coisas? Eu acho que a sociedade e o povo, ele tem que ser soberano. O interesse popular, ele é soberano. Tanto é verdade que o prefeito foi eleito com o voto do povo. Isso. Os vereadores estão ali representando o povo. Então, assim, se tiver interesse político do prefeito, tá certo? Em reconhecer esse direito dos cidadãos formosenses, direito tá de certo? Passar ali e para ir para a Praia da Restinga. Ele encaminha à Câmara de Vereadores, tá certo? Para que se faça readequações necessárias, não só em relação ao reconhecimento da servidão, do direito de passagem, de ir e vir, ligando Baía Formosa ao Rio Curimataú, restabelecendo a antiga Estrada do Sal, e alterações necessárias ao nosso município. E a gente está carecendo dessa readequação à nova realidade. Tem que haver o interesse político. Se o prefeito não tiver esse interesse, defender o direito dos cidadãos, tá? Que é o direito real de servidão, inalienável, qualquer vereador, né, ele pode pedir, fazer um requerimento, entrar com o projeto e pedir na alteração do plano diretor. Logicamente que vai ficar meio que engessado, porque precisa de um quórum qualificado, ou seja, vai precisar de 6 votos. Sim. Né? E que está fácil. Se o prefeito defende os interesses, está aqui, foi eleito para defender o interesse dos cidadãos, ele tem uma bancada de 5, acredito que os outros 4 vereadores, que são hoje da oposição, tenham também interesse, até porque são transeuntes e se utilizam também da Estrada do Sal, aprove por 9-0. Um negócio desse não pode nem ter um contra. Eu acho também. Tem que ser 9-0, unanimidade. Se for baiano formosense. Se não Exatamente. For, aí eu não sei. Mas, Carol, tem um negócio interessante. Nós temos o Poder Executivo, o prefeito, nós temos a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, mas nós temos uma terceira instância que pode mexer com isso, que é o projeto de iniciativa popular. Quando eu lhe pergunto, eu digo, a sociedade poderia se mexer também para chegar na Câmara de Vereadores com um projeto? Não é? Eu tenho até uma sugestão para lhe dar. Ótimo, para nós aqui. O senhor, como é apolítico... Não, eu não sou apolítico, eu sou político. Político, não. Eu sou candidato. Não é candidato, pronto. Então é político. Todo homem Eu falei apolítico porque o senhor é partidário. Vamos dizer. Tá ótimo, que seja assim. O senhor pode encabeçar esse movimento, fazer um abaixo-assinado
Os cidadãos na verdade, assinam, tá certo? E a gente entra e judicializa, tá? Para readequar, restabelecer o plano diretor e restabelecer o direito inalienável, o direito real de servidão. De ir e vir. Isso não quer dizer que nós estejamos querendo atrapalhar o projeto, não. Agora, se no projeto essa passagem hoje existente, a ligação de Rio-Curimataú, atrapalha o projeto, que ele apresente uma solução, crie uma estrada. Sim. Tá certo? Cria uma opção de uma estrada, fazendo a interligação com o Rio Curimataú e, por sua vez, atende todos e contempla a população. O que a gente quer é ir lá. O nosso direito de usar aquela estrada, que por mais, olha, 60 anos, Baía Formosa, mas fora ela como vila, mas vamos botar desde a época mais ou menos 120 anos. Pronto. Né? Eu acho que desde a época do... Não, 149. 150 anos. Que se utiliza. Seguramente, né? Provavelmente o pessoal que foi reclamar na província, no Império ainda, o pessoal que foi reclamar ao secretário de Segurança Pública, o chefe da segurança, em 1877, foi um grupo daqui reclamar que o João Cunhaú estava querendo matar o povo aqui. Seguramente eles foram por aquela estrada. Exatamente por aquela estrada. Veja que é secular. É 1877. Esse direito de servidão 140 é secular. Então, assim, professor, oportuno demais, tá certo? Na época, porque está na época, inclusive, de fazer alterações no plano diretor. Se não tiver a vontade política do prefeito, se não tiver o interesse dos vereadores em atender aos cidadãos, mas os que estiverem conformados, que são usuários, eu acho que conversando com seu avô, com seu tio, sua avó, que eles vão reafirmar que passavam por ali. E vamos restabelecer esse direito através de uma judicialização. Eu estou à disposição. A gente pode até despersonalizar a atuação de cada um, usando a nossa associação de proteção e assistência jurídica aos cidadãos. Eu posso ajuizar pela associação, tá certo? E esperamos que alguém cabece. Eu acho, dou a sugestão, já que o senhor é um estudioso da história formosense. Não, mas tem muita gente. O que me chama a atenção é que a nossa geógrafa, no seu estudo antrópico, não fez nenhuma menção na Estrada do Sal. Isso me chama muita atenção. O que me chama muita atenção é um documento protocolado no dia 3 de dezembro de 2015, sequer a ASPAC teve notícia de resposta de indeferimento. Isso é estranho. Seguramente são interesses que estão em jogo, né? Mas nós aqui, a comunidade Baía Formosa, nós cidadãos de Baía Formosa, eu sou cidadão de Baía Formosa,